Isto é o que aconteceu imediatamente após o assassinato de JFK. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas. Postagem de precipitação radioativa. Assassinato de John F. Kennedy. O presidente John F. Kennedy, JFK, foi o 35º presidente dos Estados Unidos da América. Ele foi morto a tiros em Dallas, Texas, em 22 de novembro de 1963. Os Estados Unidos e o mundo ficaram pasmos. Houve uma onda de pesar em todo o mundo. As próximas eleições presidenciais estavam chegando. O presidente John F. Kennedy e seus conselheiros políticos começaram a se preparar para a próxima campanha presidencial. Embora Kennedy ainda não tivesse declarado oficialmente sua contenção, era bastante evidente que ele disputaria as próximas eleições. Kennedy também estava bastante confiante em suas chances de reeleição. Com a aproximação do outono de 1963, Kennedy começou sua campanha. A campanha exigiu que ele falasse em 9 estados do oeste dos Estados Unidos da América durante um período de menos de uma semana. Os preparativos estavam em pleno andamento. Essa viagem ao Ocidente se concentrou principalmente em duas coisas. Por um lado, o presidente expressou temas para sua corrida presidencial em 1964. Os temas incluíam educação, paz mundial e segurança nacional. Em segundo lugar, este foi um canal para destacar as práticas de conservação para garantir a sustentabilidade e os recursos naturais. Um mês após a viagem ao Ocidente, Kennedy falou em reuniões democráticas na Filadélfia e em Boston. Ele enfatizou como seria fundamental para ele vencer a Flórida e o Texas para vencer a eleição. Em seguida, ele planejou suas viagens aos 2 estados nas próximas 2 semanas. Um de seus objetivos ao organizar essas viagens era reunir grupos democráticos. Ele também estava ciente de que havia pequenos grupos extremistas que estavam formando tensões no Texas e tinham o potencial de ser vistos e ouvidos, apesar de sua fraca força. Esses grupos estavam localizados principalmente em Dallas. Depois de viajar e falar às pessoas em São Antonio, Houston e Fort Worth, o partido presidencial pousou em Dallas após um voo de 30 minutos. O presidente havia agendado um discurso para as pessoas em um almoço no Trade-Mart no mesmo dia. A comitiva saiu do aeroporto. No caminho, uma multidão animada se reuniu nas ruas de Downtown, acenando para a família Kennedy. O presidente John F. Kennedy mudou-se pelo Dealey Plaza, no centro de Dallas, na tarde de 22 de novembro. Assim que o presidente passou pelo prédio do Texas Shawbrook Depository, 3 tiros foram disparados contra o Lincoln Continental conversível do presidente. Imediatamente após o som do primeiro tiro ser ouvido, Clint Hill, um agente do serviço secreto, correu em direção à limusine presidencial de sua posição designada no para-choque do carro que o seguia. Antes que ele pudesse chegar lá, o presidente levou 3 tiros. Acredita-se que o terceiro e último tiro foi o que quebrou completamente o crânio do presidente. Após a cena final, a esposa do presidente, Jackie, entrou em pânico e, por reflexo, tentou pular do banco do passageiro para o porta-malas do carro. Foi nesse ponto que o agente finalmente conseguiu se segurar na traseira do carro e empurrou Jackie de volta para o banco traseiro, assim que o automóvel saiu em alta velocidade. Eles foram levados para o Hospital Parkland. Jackie se lembra de ter falado com o marido em uma entrevista que ela concedeu posteriormente, afirmando coisas como: Jackie, você pode me ouvir? E eu te amo, Jackie. O agente afirmou mais tarde que se ele tivesse sido colocado no para-choque do carro do presidente em vez do carro que o seguiu, talvez ele tivesse tido sucesso em salvar o presidente John F. Kennedy. Depois de disparar 3 tiros contra a carreata do 6º andar do Texas Shawbrook Depository, Lee Harvey Oswald escondeu seu rifle entre uma pilha de livros. Ele desceu uma escada próxima no prédio e 90 segundos depois encontrou um policial de Dallas e um supervisor em um refeitório no 2º andar. Oswald foi autorizado a sair porque ainda não havia motivo para suspeitar dele. As autoridades começaram a isolar toda a área. 3 minutos depois, Oswald saiu do prédio. Ele embarcou em um ônibus municipal, mas as consequências caóticas do assassinato criaram muito tráfego. É por esta razão que ele teve que descer do ônibus da cidade e pegar um táxi para ir até sua casa que ficava na vizinhança de Oak Cliff. A governanta do prédio o viu entrar em seu quarto e sair alguns momentos depois com uma jaqueta. Robert Kennedy, irmã do presidente, estaria almoçando a quilômetros de distância, na Virgínia, 15 minutos depois.
Nesse momento, ele foi chamado pelo diretor do F.P.J. Edgar Hoover sem uma pitada de emoção e foi informado de que seu irmão fora baleado. O diretor garantiu-lhe que lhe forneceria mais informações sobre o incidente e a lesão do presidente quando soubesse mais sobre o assunto. Ele desligou. A limusine chegou ao Hospital Parkland. O presidente foi levado às pressas para a sala de trauma para descobrir quanto dano os tiros haviam feito em seu crânio. Era tarde demais. 12 minutos depois que o presidente foi levado para a sala de trauma, ele foi declarado morto. O cadáver foi colocado em um caixão adquirido às pressas. Jackie e a comitiva do presidente insistiram em levar o corpo para casa, mas foram confrontados com o legista Ian Rose, de Dallas. Rose informou que a lei do estado do Texas exigia que uma autópsia fosse realizada antes que ele pudesse ser levado embora. A situação ficou séria quando Jackie se recusou a obedecer e esperar. Apesar da verdade, o caixão foi levado para um aeroporto em Lovefield e voou para fora da jurisdição. Oswald deixou sua pensão pouco depois das 13 horas e caminhou pela vizinhança sem rumo. Às 1h15, ele foi visto no cruzamento da Patton com a 10th Street, onde foi confrontado por um policial de Dallas chamado J.D. Tippett. Ele falou com o policial pela janela do carro. Mais tarde, o oficial saiu do veículo e começou a caminhar em direção a Oswald. Vendo isso, Oswald sacou sua arma e atirou no oficial 4 vezes. Uma enorme equipe de polícia apareceu na área após este confronto, onde Oswald se comportou de uma forma incrivelmente suspeita. Seu comportamento suspeito chamou a atenção de um funcionário de uma loja de sapatos próxima. Seu nome era Johnny Brewer. Ele tinha ouvido sirenes nas proximidades. Por causa disso, Brewer decidiu seguir Oswald. Oswald percebeu que estava sendo seguido e correu para o cinema mais próximo sem pagar o ingresso. Brewer o seguiu e informou a direção do teatro. Isso fez com que a gerência chamasse a polícia. A polícia de Dallas chegou ao teatro. A exibição do filme foi interrompida e as luzes foram acesas. Um patrulheiro chamado Nick MacDonald enviou alguns fregueses e finalmente conseguiu chegar até a parede ao lado da qual Oswald estava sentado. No momento em que Oswald foi convidado a se levantar, ele começou a gritar: "Está tudo acabado agora." Ele então pulou no policial e o socou várias vezes enquanto tentava segurar a arma do policial com a outra mão. Oswald foi tirado do teatro enquanto outros policiais conseguiam afastá-lo de Nick MacDonald. As autoridades já haviam começado a reunir as pistas do assassinato do presidente e colocá-las junto com o comportamento estranho e suspeito de Oswald. Sarah T. Hughes, uma juíza federal nomeada por John F. Kennedy alguns meses antes, jurou Lyndon B. Johnson como o 36º presidente dos Estados Unidos da América. O Força Aérea 1 chegou à base aérea de Andrews. O caixão do presidente foi retirado do avião e colocado em uma ambulância enquanto todo o país assistia ao ocorrido ao vivo. Robert Kennedy conseguiu falar com sua família e saiu do avião com Jackie. Johnson conversou com os repórteres por um tempo. Neste momento, Jackie ainda estava com a mesma roupa que ela usava quando seu marido foi baleado. Estava coberto de sangue seco, principalmente o sangue supervisível em sua saia. Oswald foi oficialmente acusado de atirar no oficial Tippett. Como Oswald havia sido formalmente acusado na noite anterior, ocorreu uma audiência sobre o assassinato do presidente. Lee Oswald afirmou durante uma entrevista coletiva que estava sendo acusado sem ser culpado e que não deveria ser culpado pelo assassinato do presidente. Ele tirou a poeira da culpa, alegando que a única coisa que fez foi carregar uma pistola no cinema e isso não equivale a ser acusado pelo assassinato do presidente. Para citar suas próprias palavras, "Eu sou apenas um bode expiatório." Ele continuou alegando inocência, mas as teorias da conspiração estavam se espalhando como um incêndio. Dito isso, a atitude suspeita de Lee Harvey Oswald foi vista como muito mais ampliada devido a 3 coisas particularmente alarmantes. Descobriu-se que Oswald era um atirador de elite marinho naquela época. Ele também foi considerado um ex-residente da União Soviética. Além disso, o fato de Oswald ter sido um agitador marxista alimentou ainda mais a nuvem de suspeitas ao seu redor. Oswald, no entanto, manteve sua inocência durante todo o tempo na prisão. O cadáver do presidente Kennedy, no caixão, foi levado para o prédio do Capitólio dos Estados Unidos. Um cortejo fúnebre acompanhou-o, incluindo membros da família Kennedy, centenas de dignitários do governo e membros das Forças Armadas. Uma estimativa aproximada do número de pessoas que assistiram ao funeral é de cerca de 1 milhão.
Mais de 250 mil membros do público em geral foram autorizados a prestar homenagens nas próximas 24 horas. Apesar das temperaturas extremamente baixas e de um ambiente gelado, a fila de pessoas que compareceram para prestar suas homenagens se estendeu por mais de 3 quilômetros. Milhares de pessoas não conseguiram acessar depois que a exibição foi concluída e ficaram esperando, infelizmente. A polícia de Dallas decidiu transferir Oswald de sua sede no centro da cidade para outro local de prisão. Por mais que tenha sido feito para sua segurança, acabou levando à sua morte. Irônico, de fato. Em seu caminho para o porão desta nova prisão, apesar de estar acompanhado por policiais, ele foi baleado por um dono de uma boate de Dallas chamado Jack Ruby. Todo o país testemunhou o tiroteio porque foi transmitido ao vivo pela televisão. Oswald morreu na mesa de operação no Hospital Parkland após uma breve luta por sua vida. Era o mesmo hospital que o presidente John Kennedy morrera alguns dias antes. Embora seja seguro dizer que o comportamento de Ruby foi visto e observado sob uma luz ridiculamente suspeita, também é evidente que houve descrições menos misteriosas defendendo suas ações. Muitas pessoas acreditam que matar Oswald foi uma decisão impulsiva de Ruby, com base no fato de que talvez o tornasse um herói. O funeral em massa de John F. Kennedy aconteceu na Catedral de São Mateus. Mais de 1.200 convidados estiveram presentes. Quando o funeral estava prestes a terminar, o caixão foi levado escada abaixo da catedral para dar um vislumbre aos membros da família Kennedy. Como as crianças eram muito pequenas para assistir ao enterro, foi de partir o coração perceber que esse momento foi a última vez que as crianças viram o caixão de seu pai. Enquanto ele passava, o filho pequeno saudou o caixão de seu pai enquanto Jackie sussurrava algo em seu ouvido. Este gesto tornou-se um momento visual definitivo para as gerações do século XX. É lembrado como um momento incrivelmente icônico e sincero entre um filho e seu pai. O caixão foi transportado para o Cemitério Nacional de Arlington. Ele foi acompanhado por líderes de 99 países diferentes em um desfile. Embora muitas pessoas insistissem que Kennedy deveria ser enterrado em seu local de nascimento, Brooklyn, Massachusetts, Jackie acreditava no contrário depois de visitar Arlington, alegando que o presidente pertencia ao povo de seu estado. Kennedy foi enterrado em uma encosta dominante ao lado da mansão Custisley. Durante o funeral, uma chama foi constantemente acesa em homenagem ao presidente assassinado. No ano que se seguiu ao enterro, 3.000 pessoas visitam o túmulo do presidente caído a cada hora. 3 anos depois, uma estimativa de cerca de 16 milhões de pessoas foi registrada em uma visita para prestar suas homenagens. Enquanto o funeral de JFK era visto por toda a nação e ele estava sendo enterrado sob a luz dos respeitos e orações da nação, o funeral de Oswald estava sendo administrado às pressas no Texas no mesmo dia. A cerimônia fúnebre de Oswald contou com a presença de sua esposa, mãe, irmão e 2 filhos pequenos sozinhos. O assassino presidencial foi enterrado no cemitério Rosehill. O funeral, no entanto, também contou com a presença de agentes federais, policiais e repórteres para cobrir o enterro. Seu descanso não foi tranquilo, mesmo depois de sua morte. Houve infelizes incidentes que exemplificam sua inquietação, mesmo depois de sua morte. A lápide de Oswald foi roubada como uma brincadeira em 1967. Em 1981, havia rumores em torno das teorias da conspiração de que o túmulo de Oswald tinha um corpo de outra pessoa em vez do seu. Seu corpo enterrado foi exumado porque sua ex-mulher insistia em verificar sua presença no túmulo. Uma cicatriz de infância e registros dentários confirmaram que era o corpo de Oswald na sepultura. Em conclusão, existem diferentes pontos de vista sobre o assassinato. Algumas pessoas acreditam que Oswald morreu a morte que merecia, enquanto outras questionam se ele realmente teve o direito de provar sua inocência, mesmo para começar. Dito isso, é verdade que o assassinato de Kennedy entrou para a história e será lembrado para sempre. O assassinato de Kennedy gerou conversas porque sua morte constituiu momentos dramáticos e alarmantes, desde seu funeral até a descoberta da pessoa que o assassinou. As consequências desses eventos tiveram implicações políticas. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.